Vocês todos conhecem, vocês todas conhecem, estou fazendo uma reeducação feminista, né? Vocês todas, que aí isso inclui mulheres e homens, e outros gêneros também. Vocês conhecem a versão bíblica da criação do mundo, né? Que é mais ou menos o seguinte: era o nada, Deus, a partir do verbo, criou o mundo. Ou seja, a partir do nada e através do verbo, criou-se tudo. Essa é uma versão que a gente aprende desde bebezinho. Agora eu vou dar versões diferentes disso. Tem uma interpretação talmúdica, quer dizer, judaica, que é muito curiosa, porque ela diz mais ou menos o seguinte: Deus tentou pela primeira vez e não deu certo. Aí, com os destroços da primeira tentativa, ele tentou de novo e não deu certo. Foram 26 tentativas até que criou-se esse mundo. Mas, na 26ª, ele exclamou, já inquieto: Oxalá que desta vez vingue. E vingou. Segundo alguns, vingou, segundo outros. Essa tentativa também foi meio frustra, e por isso que a gente ainda está, né, vivendo nos destroços, na esteira dos destroços da 26ª tentativa. Essa segunda versão ela é interessante, por quê? Porque introduz uma certa incerteza na criação. A criação não é um todo saído do nada a partir de uma voz tonitruante, mas é tentativa e erro, experimentação, desejo. É um Deus que deseja. Espero que desta vez dê certo. Ele torce. Não é um Deus que manda, é um Deus que torce. Não é um Deus que comanda, é um Deus que deseja. Portanto, é um Deus que está mais submetido a uma certa indeterminação. Será que vai dar certo? Será que não vai? Deu, não deu? Até quanto deu? Ou seja, nessa segunda interpretação, na primeira é um Deus absolutamente autoritário, e o que ele determinou, acontece. Essa segunda é um Deus um pouco mais frágil, assim. Ele está submetido a alguma coisa chamada tempo. Precisa ver se o desejo no tempo produz esse resultado. Ou seja, introduziu-se no mundo uma certa hesitação.
quase uma precariedade. E também um risco. Qual é o risco? Vai que essa tentativa deu certo, mas não muito certo. E vai que nessa insuficiência ontológica, esse mundo corre o risco de desmoronar. Pronto, tem a primeira versão, que é perfeita. A segunda é mais incerta. Terceira versão. Deus resolveu fazer o mundo, mas como ele ocupava todo o espaço, não caberia o mundo se ele não se retraísse. Então Deus recua, Deus abre espaço para que o mundo possa nascer. Há um refluxo, um retraimento de Deus. Deus se encolhe para dar espaço para o mundo. Esse é um Deus incrível, porque ele se enxuga, né? Ele diminui, ele encolhe, ele quase desaparece para que possa aparecer o mundo. É um gesto assim de uma espécie de... é uma renúncia a ser onipotente, onipresente. É uma doação. Mas o que ele doa? Ele desaparece. É isso que ele doa. Ele doa o seu desaparecimento para que o mundo seja possível. Eu estou contando isso porque todas essas versões, cada uma delas tem a sua graça. Mas agora eu vou saltar da linhagem judaico-cristã para a linhagem grega. Qual o problema? Os gregos desconhecem a noção de nada. Então não dá para montar um relato desse tipo. No começo era o nada, depois veio o ser. Não tem nada disso. Porque não tem nada. Mas tem algo chamado caos. E eu vou contar para vocês a pequena narrativa que está no Platão, num texto chamado Timeu, onde não é Deus, que não é aquele deusão assim, como nos nossos monoteísmos, mas é um demiurgo, é uma certa divindade. O demiurgo vai fazer o mundo. E o que é que ele faz? Ele pega dois ingredientes que já existiam, ele pega uma porção de... Isso já é Platão falando, hein? Uma porção do mesmo, imagine o mesmo com M maiúsculo, o mesmo, é um... E uma porção de outro, também escrevam com O maiúsculo. Um tanto de mesmo
um tanto de outro. A gente ainda não sabe o que é cada um deles, mas imagina, ele pegou uma porção de um ingrediente, pegou uma porção do outro, misturou e resultou algo como um mundo. Depois em casa vocês podem fazer essa experiência. Se vocês entenderem bem o que é o mesmo e o outro, vocês podem em casa tentar uma espécie de alquimia e ver se dá certo. Mas qual o problema que o demiurgo encontrou? O mesmo é aquele que permanece o mesmo dele mesmo. Ele tem uma certa continuidade, uma certa permanência, uma estabilidade. O outro é aquele que vira outro do que ele mesmo. Daí ele chama outro. É diferente do que o outro, outra pessoa, não é isso. Outro é uma noção mais abstrata. O que é o outro? O outro é aquele, vamos dar nome aos bois? O outro é aquele que outra. Existe esse verbo em português. Eu vou conjugar. Eu outro, tu outras, ele outra. Nós outramos, vós outrais, eles outram. O que é outrar? Tornar-se outro do que si mesmo. Então, qual o problema do demiurgo quando ele mistura o mesmo e o outro? O mesmo é a permanência, é a identidade, é a continuidade. Mas o outro, ele outra o tempo todo. Ele é uma espécie de capeta que vai mudando tudo aquilo em que ele toca. Então, se você quer construir um mundo e esse outro está na mesma proporção do mesmo, ele torna outro o mundo o tempo todo. Então, o demiurgo se viu num dilema porque ele entendeu que esse mundo não teria estabilidade alguma. E que seria uma confusão. Tudo mudaria o tempo todo, sem parar. Então, ele precisou acuar o outro. Isto é, calcular uma dose de mesmo e de outro tal que o outro se sentisse meio encurralado e não pudesse dominar como ele fazia antes. E através de vários cálculos e fórmulas matemáticas, etc., o demiurgo chegou a uma proporção em que o outro poderia ser domesticado. O desafio para criar um mundo era domesticar esse outro, cuja operação é de outrar. Então, segundo essa versão, o mundo é uma mistura de mesmo e de outro. O que é esse outro? É um certo mistério. Mas deixemos esse mistério operar na gente. Se o outro, outra, transforma, muda, produz transformação, todos nós temos o nosso quinhão de outro. Assim como o mundo, nós também somos misto de mesmo e de outro. Vamos dar um exemplo. Se há alguma certeza que eu tenho, no meio de todas as coisas que mudam ao meu redor, a minimíssima certeza que garante até uma espécie de sobrevivência psíquica, é que eu sou igual a eu mesmo. Eu igual a eu. Essa seria uma espécie de célula mínima
né? Que eu posso, no meio de todas as turbulências e mudanças do mundo tal, isso aqui é o meu barquinho que eu conservo para continuar. Só que o que acontece? Eu hoje sou de um jeito. Pode ser que hoje eu seja generoso, que amanhã eu seja irascível, que depois de amanhã eu seja vingativo, que depois eu vire um assassino. Então, quem sou eu exatamente? Eu sou eu mesmo. Mas será que eu não sou também esses? Agora vou dar um substantivo. Eu talvez seja eu mesmo, somado a todos os outramentos que me trabalham. Outramentos são mudanças, são transformações, são acidentes, são devires. Devir outro. Então, eu sou igual a eu mesmo ou eu sou outro do que eu mesmo? Já criou-se uma fissura dentro daquela fórmula inicial que me garantia aquela mínima identidade, eu igual a eu. Será que eu igual a eu ou eu igual a eu mais... Não, será que eu igual a eu ou eu é a soma de um mesmo com os outramentos todos que tomam de assalto esse mesmo? Percebe como o Platão retorna para colocar em xeque a nossa mais fundante certeza subjetiva? Ora eu sou de um jeito, ora de outro, ora de terceiro. Então eu tenho solapada a minha certeza de uma identidade contínua ao longo do tempo. Mas esses outramentos que me tomam de assalto, vamos falar um pouco deles. O Deleuze deu a isso o nome de devir. Devires. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com o meu grupo, o ENS, às vezes me ocorre o seguinte, eu acho que eu já contei isso aqui, às vezes eu deito, não sei se contei, mas se vocês me indicam se eu contei, às vezes eu deito no meio do grupo e morro. Contei ou não contei? Não. Eu deito, fecho os olhos e eu tenho a chance de desaparecer de mim mesmo. É um hábito e é o único lugar onde eu consigo fazer isso. Se eu deitasse aqui e desaparecesse, vocês me mandariam devolver o dinheiro que vocês me pagaram por essas aulas. Se eu fosse na universidade e deitasse no chão, chamariam o psiquiatra da universidade, ou me demitiriam. Se eu deitasse na rua, o Dória, me internaria. Não tem nenhum lugar. Outra é totalmente diferente, eu deitar na minha cama. Aí não tem graça nenhuma. Deitar na minha cama é outra coisa. Mas deitar no meio das pessoas, ouvindo os zumbidos, as conversas, a atmosfera, e poder desaparecer. Mas é de devir morto. É fabuloso. Não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Mas cada um faz a sua maneira, eu acho. São técnicas de desaparecimento.
Mas, às vezes, tem um devir louco em mim, quando eu estou com esses atores. Quer dizer, eu consigo, nessa vizinhança com a loucura, por assim dizer, me aliar com uma força esquizofrênica que me arrasta para longe de mim mesmo, que me inaugura uma outra aventura de vida. Mas tem, vamos dar alguns exemplos mais assim, tem o devir mulher do Caetano Veloso, né? Quando ele canta de um certo jeito, é um devir mulher extraordinário. Quantos de nós já não viveram em algum momento uma espécie de devir índio? Eu acho que até mesmo assim, lá atrás, quando o Collor sofreu impeachment, as coisas foram tomadas, as pessoas se pintavam de um jeito, era um devir índio da multidão. O devir é uma certa mutação, é uma certa transformação, é um certo outramento na vizinhança de alguma outra força. Há muitos anos atrás teve uma peça chamada Ecos. Era um devir cavalo dos atores. Mas eu não preciso buscar assim exemplos literários, tal, o devir barata do personagem do Kafka, ou etc. Porque cada um tem os seus devires. E a coisa mais frequente são os devires que nos atravessam, em que nós, por vezes, nem nos reconhecemos. Quer dizer, o devir, ele me tira para fora de mim mesmo. Os devires são... Mas tem devires muito mais moleculares, tem o devir imperceptível, o devir molécula, devir nuvem, tem de tudo. Por quê? Porque a gente poderia dizer que há tantos devires quantas forças nos rodeiam. E as forças são inúmeras, miríades de forças. Há multiplicidade de devires. E, portanto, os devires produzem conexões outras. Não é uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Não. É os devires de um, os devires do outro. Às vezes os devires que se cruzam. Os vários devires. Tem até um certo devir Deleuze, um devir Spinoza. Os devires, na medida em que eles são uma certa composição entre nós e uma certa força ou um certo elemento que nos arrasta para longe de nós mesmos, os devires produzem conexões inéditas, inauditas, esquisitas. Por exemplo, Moby Dick
Está lá o capitão Ahab. Houve um dia em que uma baleia branca engoliu uma das pernas do capitão Ahab. Aí ele passa a vida dele atrás dessa baleia branca. Ele é capaz de rodar o globo inteiro para achar a baleia branca. Ele persegue a tal ponto a baleia branca, mas ele é perseguido a tal ponto, há uma espécie de devir baleia do capitão Ahab. O devir dissolve as nossas identidades. Os devires dissolvem as nossas identidades e produzem conexões contra a natura. Isto é, nós atravessamos essa divisória que separa humanos, animais, vegetais, minerais, porque nós temos devires animais o tempo todo, ou devir vegetal. Eu lembro que uma vez eu fui convidado para fazer uma performance sobre o Antiédipo, o livro do Deleuze e Guattari. Na época eu estava casado com uma atriz bailarina, e aí a gente fez juntos uma performance que a ideia era, a performance estava dirigida para 11 porcos vivos. O público eram os porcos, não é que a gente estava fazendo a performance junto com eles para mostrar para o público. O público seriam 11 porcos vivos. E não teria ninguém de público. Mas claro, a gente foi para o Festival de Rio Preto, do Sesc, e eles disseram, como, não pode não ter ninguém. Tá bom, vamos fazer uma concessão. Haverá 11 pessoas assistindo. Porque qual era a ideia? Era um Guattari, desculpe, era um Deleuze, uma mesa longuíssima, o Deleuze na ponta da mesa. Um Deleuze assim, já morto, né? E lembrando um pouco de alguns fragmentos da vida dele, numa espécie de monólogo completamente esquizofilosófico, né? Enquanto isso, a bailarina fazia algumas evoluções em sintonia um pouco com o que estava sendo dito. Então, chegaram os porcos primeiro no Sesc, só que o Sesc tem entendido errado, trouxeram 11 porcos congelados. Mandou de volta. Aí entenderam, são porcos vivos. Uns porquinhos lindos. Uma sala assim. A gente preparou, palha, não sei o quê. Tá, entraram. E Deleuze tem razão. Qual é a primeira reação de um animal em qualquer lugar em que ele está fechado? É buscar a saída. Deleuze diz, a questão não é a liberdade, é achar uma saída. Isso ele aprendeu com os animais. E quando eu vi os porcos entrando na sala, sendo entrados, né, aí eu vi o que é o desespero de achar uma saída. Não tinha saída, né? Porque justamente tinham que ficar ali para serem os destinatários dessa performance filosófica em torno do Antiédipo. E eu devo confessar que, sim, durante a performance, eu raras vezes tive um público tão atento quanto os 11 porcos. Mas a ideia era
que haveria no Deleuze uma espécie de devir porco. Não é só que ele estava falando para os porcos, como, na verdade, muitas vezes a gente, quando fala para alguém, tem algo, né, de uma espécie de metamorfose. Então, assim como tem, não sei se vocês sabem, mas o porco é a usina biológica mais perfeita para a produção de órgãos humanos, porque os porcos são aqueles que mais estão próximos de nós, né, do ponto de vista da constituição. Ou seja, há um devir, aí vão produzindo órgãos humanos para transplantar para os homens. Há um devir humano do porco. E já reivindicaram, já que o porco está tão próximo do homem, que sejam atribuídos a eles os direitos quase similares, já que eles estão se transformando em humanos. E nós estamos nos transformando em porcos, obviamente. Você vai num cinema qualquer, é um estábulo, está todo mundo ali mastigando e tal, é um horror. Mas tudo bem, todo respeito a todas as práticas. A gente atravessa a fronteira entre o humano e o animal. Isso de atravessar a fronteira entre as espécies, isso é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque o Ocidente inteiro foi construído para diferenciar o homem de todo o resto, torná-lo especial, porque ele tem alma, porque ele tem espírito, porque ele tem inteligência, porque ele é divino. E todo o resto é o resto. Essa espécie de... esse antropocentrismo que foi sendo cultivado ao longo dos séculos pela filosofia, pela religião, pelo direito, pela ciência, né? E que transformou o mundo numa mera matéria de exploração, de predação, né, num reservatório inerte para a nossa satisfação. Quando você pensa os devires, é outra coisa que acontece. Porque o devir animal do homem, o devir vegetal, o devir louco, etc. Aí você entende uma coisa: por que a importância dos devires no Deleuze e Guattari? Eu vou dar uma hipótese. Mas antes disso, vou fazer um pequeníssimo parênteses, porque os devires desafiam o nosso encapsulamento solitário, solipsista, autocentrado, não é? Porque você não tem mais indivíduos fechados em si. Quer dizer, na verdade, a gente está continuando a conversa da semana passada, só que com outros elementos, né? Não dá para pensar em indivíduos, porque já os devires são contaminações, são outramentos, são conexões, são circulações de fluxo. Num devir, algo passa entre um ser e outro. Passa até no sentido assim de uma eletricidade que passa, uma corrente elétrica que passa de um ser para outro. Então,
Então, eu ia dizer a que serve por que essa insistência no devir, no Deleuze e Guattari? Qual é a importância disso? Desmontar uma certa forma cristalizada a respeito do homem, da mulher, do humano. Porque foi sendo esculpido ao longo do tempo essa figura que a gente chama de homem. Se vocês quiserem ter alguma pequena noção no que consistiu esse processo de humanização, entre aspas, né? Quer dizer, de produção de um homem, produção dessa forma. A forma homem não é só a forma física, né? A forma mental. Quer dizer, um homem que possa ter memória, ou seja, lembrar de quem ele era ontem, pagar amanhã o que ele comprou hoje, responder pelo crime depois de amanhã que ele cometeu antes de ontem. Tudo isso que garante uma continuidade, uma identidade. Então, a gente pode dizer assim, ó, se a gente pega qualquer um agora, eu mesmo, eu tenho uma certa forma que o Nietzsche chamaria de humana demasiadamente humana. Ou seja, eu tenho memória, eu tenho responsabilidade, eu sei prometer, eu cumpro com os meus deveres, eu tenho culpa, eu tenho ressentimento, enfim, aí vocês podem enfiar todas as boçalidades e também que foram construídas ao longo dos séculos através de torturas imensas que o Nietzsche descreveu no livro A Genealogia da Moral, a quantidade para que o homem lembrasse, cumprisse uma promessa. Por séculos, se ele não cumprisse, cortava uma mão, ou cortava um pé, ou acorrentava, ou prendia, até que surgiu essa coisa extraordinária, que nem precisa castigar. A culpa interioriza isso, a tortura é interna, é espiritualizada, aí fica mais fácil, fica mais econômico do ponto de vista da intimidação. Mas eu volto. Então, tem uma forma homem, mas tem as forças que rodeiam e que vão estirando essa forma, esgarçando, produzindo outras. Então, a meu ver, os devires, todos são maneiras de desmontar essa forma muito cristalizada. E o que é essa forma? Essa forma, para ser assim mais direto, é a do homem, agora é masculino, homem, branco, racional, eurocêntrico. Esses podem acrescentar vários adjetivos. Esse é o modelo de humanidade que se implantou no planeta inteiro. É o modelo, embora do ponto de vista estatístico ele seja uma minoria. Primeiro, que as mulheres são a maioria. Segundo, que os brancos nem remotamente são a maioria. Ou seja, de todos os pontos de vista, esse modelo é uma espécie de régua que paira no ar, uma espécie de ideal a que todos aspiram de algum jeito,
e que, no entanto, é minoritário. Só que ele impõe a sua pregnância sobre as subjetividades todas. Então, os devires são um modo de atacar, corromper, erodir, desmanchar o império dessa forma homem. Se eu tivesse uma lousa, eu faria um desenho, mas não tenho. Mas eu vou fazer um desenho assim mental. Ó, imagina, vamos fazer um desenho de criança, o contorno de um homem assim, tá? Só o contorno, tá aí, a forma homem. A forma homem é uma forma, né? Uma espécie de forma, você vai moldando, é um molde. Só que dentro desse homem há forças, flechinhas pequenas, impulsos, inclinações, desejos. E fora há também flechas, forças, elementos, animais, plantas, ventos, espinosas, não sei o que, tarará, que arrastam. Então, essas flechas atravessam o homem. Então não tem como essa forma ficar imune a todas essas forças que o atravessam. Então, se a gente pensa bem nesse desenhinho assim, sobra o desenho como uma espécie de imagem a qual nós nos aferramos, né? Mas de fato, o que nos acontece é outra coisa, são devires, contaminações, conexões, esgarçamentos que produzem coletivos humanos e inumanos. Por exemplo, você pega uma cultura indígena, não tem apenas as pessoas. Tem os animais que são muito, talvez mais importantes até, né? Tem as divindades que são ainda mais importantes. Tem os chapiris, aqueles deusinhos pequenininhos que vão caindo, né? No Copenaua, né? A queda do céu. Ele descreve, é o xamã descrevendo a chuva de chapiris prateados, que às vezes tem que tomar uma droga forte para poder enxergá-los. E o xamã pode enxergá-los depois de um ritual todo. Então o xamã é o homem dos devires. Né? É ele que cruza as fronteiras entre o humano e o divino, e o animal e o etc. O mundo dos mortos. O xamã é uma espécie de embreagem, ele vai de um mundo para o outro, ele produz uma espécie de transversalidade, mas esses devires são conexões com outros planos, né? Então, e é óbvio que o homem nisso, o homem, é quase ridículo pensar no homem tal como a gente pensa, porque ele está no meio desses planos todos, ele está conectado a eles, e ele é impensável sem esses planos, né? Sem esses planos espirituais divinos, sem a terra, sem esses devires animal que ele tem. Então percebem como tem um psiquiatra na França que às vezes, um etopsiquiatra, ele recebe lá os pacientes, em geral imigrantes, né, africanos, tal. Aí recebe a família precisa de um tratamento, né, vem a família. Aí ele abre a porta, entra a família e depois ele deixa entrar todas as entidades. Ninguém vê as entidades, mas ele sabe que elas existem para essa família. E sem as entidades, não tem como negociar nada na família. Aí os psiquiatras mais científicos olham ele, o Turbinatan, e dizem: está louco. Ele está louco, ele está conversando com as entidades. Ele é esquizofrênico. Olha a inversão. Ele está reconhecendo que esses homens
são inseparáveis das entidades com as quais eles coexistem o tempo todo. E que esses devires são muito importantes e que não dá para cuidar sem incluir isso tudo. Então, a minha conclusão, para a gente conversar um pouco, é a seguinte. Diz o Nietzsche: o homem, esse resultado de uma longa história civilizatória, que foi recalcando tanta coisa, que foi disciplinando tanta coisa, que foi domesticando tantas coisas, esse homem está depauperado, desvitalizado, ressequido. É preciso abri-lo. Mas abri-lo para o quê? Abri-lo para as forças que o habitam e que estão como que numa camisa de força, porque esse desenho é uma camisa de força, literalmente. Preciso abrir essa camisa de força para deixar as forças atravessarem, virem de fora e irem para fora. Num certo sentido, lembra, tem todo um ritual do coisa, porque não é que toca, você desliga, toca, você tem que sair, porque é uma força que te chama. Então, onde eu estava? Oi? Como é? Quem está falando? Tá. A frase que você acabou de dizer que os homens estão depauperados pela camisa de força que impede ele de fora passar. Isso. Obrigado. Então, é um pouco como um quadro. O Deleuze diz assim: a beleza de um quadro não está nele mesmo. Mas há algo que vem de fora e leva para fora. Como se seria preciso não se concentrar no próprio quadro, mas naquilo, na força que ele registra, que vem de outro lugar e o leva para outro lugar. Então deixamos o quadro de lado, mas como que a gente conseguiria, ao invés de o homem, a sua interioridade, cada vez mais fundo, fazer o contrário, né? E abrindo em direção a todas as forças, e aí sim que, digamos, se sai de uma certa solidão, eu já nem sei se chamar de solidão, porque isso não é bem essa espécie de autossuficiência centrada numa concepção privada e solipsista de humanidade. Faz algum sentido isso para vocês? Digam, palavra de vocês. Que é, só existe dever minoritário ou existe dever majoritário? Pro dever homem, sexo masculino, dever não. Capitão, dever Não. chefe? Pro Deleuze não. Pro Deleuze, por quê? Porque todo lance é sair do majoritário, sair do modelo. É porque eu já li em alguns livros coisas desse gênero. Ah, é? Devir? E me causou essa dúvida.
Não, tem razão. Mas nunca escrito pelo Deleuze, então me causa essa sensação. Mas se a gente tiver num contexto onde a maior parte das pessoas, digamos, o dever chefe, todo mundo é empregado e segue esse lugar. E aí um deles ambiciona se tornar o chefe. Ele não é um dever chefe justamente por ser libertário? Não. Não, porque ele persegue um ideal majoritário. E o devir é sempre uma contestação, a palavra é um pouco militante demais, mas é uma fuga em relação ao modelo majoritário. Essa é a concepção do Deleuze. Agora, só um segundinho, vai que você pode, por exemplo, faz um filme como, tem um filme do Zilberberg, um cara que ninguém conhece, quase, que foi o maior cineasta alemão a fazer um filme sobre o nazismo, a meu ver, o melhor filme que tem sobre o nazismo. Chama-se Hitler, um filme da Alemanha. Esse filme tem apenas 9 horas, alguma coisa assim. Ele é mais curto que um outro lá do Lanzmann, chamado Shoah, que tem 16. Então, aqui 9 está razoável. Esse homem fez um filme, esse Zilberberg, em que tem uma proliferação de Hitler inacreditável. Tem Hitler por tudo quanto é canto. Então tem um Hitler pequenininho, sentado numa cadeira gigantesca, com calça curta, meia de aluno de escola, pequenininho. Aí tem a proliferação então tem um devir Hitler nesse sentido que num certo sentido explode a imagem do próprio Hitler. Aí talvez você poderia dizer, tem uma espécie de devir Hitler onde o Hitler vira outra coisa. É no limite, tá? É um uso estético do Hitler. Tem coisas que podem assumir um papel majoritário, mas não necessariamente, né? Por exemplo, o educador, né? Ele pode se tornar uma autoridade ali, ou alguém para ser manifestado em um certo momento, mas ele nem sempre tem essa característica de dominador. Claro. E aí a gente poderia ter um devir ali Total. de educador em um momento. Total, claro. Você ia falar? E precisamente voltar aos pontos sobre eu li, não lembro onde, talvez o sentido da evolução seja ao contrário. O sentido ao contrário tem supostamente um correto, mas que é outro. Então, na verdade, o corpo não é anterior, é face posterior. Nós vamos chegar lá, é isso. Sim, que são superiores a nós, mais inteligentes, mais. Sei que eu não sei muito isso, não é? Você sabe que tem um filme que o Guattari tinha um sonho de fazer roteiro para cinema. E ele escreveu um roteiro que era o seguinte: seres minusculíssimos, muito menores do que os menores dos elementos que nós conhecemos, chamados infraquark, porque quark é o menor, então infraquark é ainda menor, teriam chegado à Terra de algum jeito. Eu contei isso já? Estou com a ideia de que eu já falei tudo. Eu só estou me repetindo. Eu dormi muito pouco essa noite. Consegui dormir uma insônia brava. Então eu estou aqui tentando achar o rumo. Vocês me dizem, ó. Aí tem neblina, aí
você se espatifou contra um rochedo, etc. Então, vocês têm que me dizer que horas são também, que eu não tenho noção. 11h20, tá. Então é o seguinte, infraquark. Aí uma bióloga descobre que tem esse minusculíssimo ser que chegou. E sabe o que? Esses seres minusculíssimos, eles são inteligentíssimos, muito mais inteligentes, mas absurdamente mais inteligentes que qualquer humano. E para eles, assim, fórmulas de Einstein, tudo é café pequeno. O que eles não conhecem, esse é o argumento do Guattari, o que eles não conhecem são coisas assim como poesia, amor, vocês não sabem o que é isso. Então eles ficam meio intrigados com a Terra, eles acham os humanos muito infantis do ponto de vista científico, etc. Mas eles têm essa coisa que eles não entendem muito. Aí o que acontece? Que um infraquark se apaixona por uma mulher, essa tal da bióloga. Mas ele é invisível aos olhos dela. Ele pode produzir um som e falar na língua dela. Aí ele pensa, bom, eu não tenho nem um rosto, né? Como é que ela vai poder se apaixonar por mim? Vou produzir um rosto. Mas como produz um rosto? Aí ele fez em 3 segundos, assim, fez uma estatística, pegou todos os milhões de rostos que existem, fez uma média e produziu um desenho que ele resolveu colocar numa tela. Isso era ele. Depois ele conseguiu, ele produziu um ser que fosse uma espécie de representante humano dele aos olhos dela. Só que depois ele começou a ficar com ciúme desse ser que estava seduzindo ela, porque o ser não era exatamente ele, era um representante, né? Ele resolveu destruir esse ser e depois ele infernizou a vida dessa mulher. Ele entrou na tela do planeta inteiro. E depois que deu tudo errado, não deu, ele não conseguiu conquistar essa mulher, ele resolveu destruir tudo. E ele injetou uma bactéria e que a humanidade começou a involuir. E aí ela foi indo para trás, e de repente os humanos começaram a sentir uma espécie de nostalgia da água, do líquido, e foram se arrastando em direção ao mar, assim para virar anfíbios. Louco! Esse filme nunca foi realizado, apesar dos esforços do Guattari, porque ele escreveu para o Truffaut, escreveu não sei o quê, escreveu para Hollywood, para os grandes produtores, mas um louco de pedra, né? E queria fazer um filme. No fim, nada deu certo. E 2 jovens franceses descobriram esse roteiro e fizeram um documentário sobre esse roteiro de um filme que nunca foi realizado. E aí é um filme, eu acho muito engraçado, porque faz entrevista com todos aqueles produtores assim, hollywoodianos, que foram contactados pelo Guattari, que acharam o roteiro um pouco extravagante, meio assim, Kubrick, mas um pouco político demais, ou romântico demais, assim, esculacharam. E tem várias cenas do filme que ainda assim eles montaram, então. Mas tem isso do retorno a um estado primevo, onde a gente acabaria na água. Como chama? Chama Um Amor de Uyck. Uyck peraí. O que é quark, né? Infraquark. Então é o universo infraquark. Um amor de Uyck. Uyck.
Eu tenho. Eu posso. A gente pode fazer uma exibição em algum momento, se vocês quiserem. Terminar com isso, fazer uma projeção. Não sei se é possível aqui. E depois discutir o filme um pouco. Porque várias questões da solidão, do social, da política, da imaginação. Enfim, tem muita coisa ali que poderia ser um fechamento, não sei. Mas aí não sei se aqui tem projetor, aí vocês veem. Tem? Aquela primeira sala nossa lá. É? Aquela que é. Então. Aquela que é bem escurinha. Não, mas para cinema tudo bem, né? É por isso, né? Vocês querem? Sim. Dia 6, então? Dia 6 é cineminha, com discussão depois. Com pipoca e uma bebida, assim, né? Legal aqui para mais gente, assim, pessoas que primeiro chegarem. Claro. Legal. Faz uma venda de livros e tal. Vai. Que mais? Engraçado porque hoje, quando você falava da sua experiência com doença, de desaparecer, eu pensei, nossa, e se no último dia a gente falasse, Peter, propõe uma prática? Sabe? Uma coisa de outra, mas legal também. Eu não sou bom nisso. Eu sou bom em fazer por conta própria, de algum jeito, no meio de alguma coisa que já é. Mas propor, não é minha prática. Vocês podem propor. Eu propus um filme. Legal. E eu queria fazer um comentário no trecho de um livro que eu estou lendo, que eu acho que faz sentido. Qual que você está lendo? Desculpe. É Imaginários, Treinamentos Urbanos. É um livro que fala sobre o contato com a cidade e as imaginações para a utilização do espaço urbano. Aí eu li uma parte que fala assim hoje. Mas a solidão como expressão geral de multidões pode ser deduzida do silêncio e da indiferença em relação ao outro, como no interior de um ônibus urbano em Buenos Aires. Aí ele fala sobre isso de multidões e o silêncio como indiferença. Isso sobre a solidão. Como indiferença? Então, eu só queria ler mesmo porque eu acho que a reflexão é pessoal. Isso sobre relacionamento na cidade. Aí é legal, mas o livro ele fala muito sobre imaginação em relação com a cidade. E outro comentário também que eu queria fazer, você comentou sobre o modelo prioritário do homem branco, que é minoria, mas se impõe como impregnância. Eu acho que na publicidade eles estão finalmente percebendo que, na verdade, a grande parte da população é negra. Isso. E outras cores. Eu acho que é uma questão até de quantidade do público a ser atingido. Acho que, além do preconceito, eu acho que é uma questão de estratégia, finalmente, abrir, incluir, sabe? Acho que a questão de inclusão do negro é importante, justamente porque o negro ele tem que estar lá para poder dar uma olhada na publicidade, né, também. A diversidade é importante, de dentro para fora, sabe? Se for uma coisa não transparente, não da cultura da empresa, fica notável também. Eu estou falando como marqueteira, né? Sei. Acho que a minha contribuição tem que ser nesse sentido. A escola fez uma propaganda recentemente de uma escola que são 5 latas, cada lata de uma cor. São o quê? Desculpe? Latas coloridas, com tons de pele. Eu ainda não vi nenhuma latinha dessa primeiro. Mas eu achei que foi uma sacada legal de colocar isso como uma proposta de se aproximar do público. Enfim, comentando sobre cores, né? E sobre transporte, acho que nem sempre o silêncio é indiferente, também tem a questão do celular, né?
enfim, eu não sei se ainda se está preservado o direito ao silêncio numa cidade. Porque a multidão, ela é meio ruidosa, assim, né? Todo mundo falando no celular, falando alto, e sem nenhum problema de que suas neuras familiares ou romanescas estejam invadindo o espaço alheio, não tem nenhum problema. Então tem uma... Eu não sei se não tem uma espécie de apropriação do espaço que deveria ser, sei lá, o espaço dito público, né? Uma espécie de privatização a partir disso, assim, sabe? De cada um com a sua esfera sonora invadindo a esfera sonora alheia e criando mais uma cacofonia. Mas eu não sei, eu sou muito suspeito para falar de silêncio, porque para mim é muito vital, entendeu? É muito vital, então eu me sinto bombardeado por todos os lados, sempre. Então eu sou um pouco paranoico com isso aí. Então eu não sou um bom interlocutor para pensar a questão do silêncio na cidade. A impressão que eu tenho é que menos silêncio como escolha, mas mais você se retira por causa de um abafamento de tanta informação, talvez. E a ideia, a impressão de você estar em silêncio, mas mais como uma consequência, porque eu não consigo me colocar, aí eu fico retraído, talvez. Não como uma escolha de estar aqui no silêncio, mas aí eu vejo isso. E o barulho, tudo, tem tanta coisa que eu não sei como entrar nessa coisa, talvez. O livro ele também traz uns números soltos, assim, estatísticos, e é uma coisa que a gente já sabe também, né? Mas, por exemplo, fala das coisas da cidade. Cita São Paulo como uma cidade que tem a cor predominante cinza. Fala de outros lugares, a gente gosta de a estética mais colorida. Ele fala de cores de cada cidade tem uma cor mais forte, que representa, né? Também citar momentos históricos marcantes e tal. Eu acho que isso tem alguma relação de cor, barulho, solidão ou não. A impressão que eu tenho aqui são silêncios diferentes, né? O silêncio da indiferença é quase um silêncio roubado dele mesmo, né? Não é o silêncio da paz, né? Que a gente precisa para a nossa sanidade. Esse silêncio que você mencionou, acho que é um silêncio silêncio de indiferença. É como se você não tivesse espaço para mais nada, né? O teu silêncio existe a partir da indiferença, e aí eu acho que as cores, o cinza, por exemplo, é uma cor ruidosa, né? Não é uma cor que te traz tranquilidade, né? Acho que, pelo que eu entendi, o caminho seria mais da falta de tranquilidade e do silêncio do que da presença, né? Falta de tranquilidade, né? Eu acho que também é o sentido concreto, enfim, as características. Também depois o livro fala um pouco sobre a sombra, né? Sobre a ideia de fantasma na cidade, sabe? Falta da sombra, dos prédios, enfim. Você queria falar? Vai lá. Mas vou mudar. Vai. Pode mudar, claro. Teve uma coisa que tu falou da questão que não é liberdade, é uma busca pela saída. Eu achei muito, muito interessante, assim. Não é bem uma pergunta, mas é mais um querer ouvir mais sobre essa ideia. Porque, a gente costuma falar da liberdade como uma espécie de... quase uma metafísica, né? Um componente humano
que só o homem tem, né? E o Deleuze tenta pensar que a questão é mais animal, inclusive no homem, a saber, nós estamos sempre enredados em uma situação e todo desafio sempre é inventar uma saída, porque as saídas não existem dadas. Inventar uma saída. Claro que no caso dos porcos numa sala isso é impossível inventar uma saída, mas no nosso caso, com os nossos N recursos, quando ele lê Kafka, por exemplo, o Deleuze e Guattari lê em Kafka é isso, assim, o tempo todo os personagens estão enredados em situações claustrofóbicas, né? Eles estão presos, como que presos numa ratoeira, eles estão acusados de alguma coisa sem saber o que e respondendo a um processo cuja lógica eles ignoram. Então eles estão o tempo todo tomados num labirinto, né, cuja saída eles não veem à primeira vista. Mas a ideia do Deleuze e Guattari é que no Kafka se inventam saídas a partir de uma espécie de descrição que parece claustrofóbica e total, e no entanto, dou um exemplo. Aí vocês vão me dizer, eu falei sobre o imperador da China. Eu dei ontem, antes de ontem, palestra, blá, blá, blá. E eu tenho uma palestra hoje de tarde, quero ver o que vai ser. Sobre arte, política e revolução, imagina. Então, ó, o que eu ia falar? Imperador. Então tá lá, tem uma novela do Kafka, se chama Muralha da China, né? Que é genial. Então, o que é? Um belo dia, o imperador chinês decidiu construir uma muralha em torno da China para proteger os habitantes chineses dos invasores bárbaros, os nômades que vêm lá do norte. Então, se constituiu um Supremo Conselho da Muralha, alguma coisa assim, e se decidiu que iam se formar brigadas de trabalhadores, iam começar a muralha aqui, mas não só aqui, um outro pedaço aqui, um outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Então, vários locais em que se construiria um pedaço da muralha, supondo-se que isso tudo depois se juntasse e virasse uma muralha fechada. Então, todo mundo empenhado por anos a fio, multidões construindo um pedaço da muralha, outro pedaço. Obviamente que a imagem que a gente tem é um imperador onipotente, lá de cima, decidiu e está todo mundo escravizado. Só que supõe-se que há um comandante supremo nessas obras que sabe o que está fazendo. Supõe-se. Mas às vezes as pessoas desconfiam, será que sim, será que não? E a muralha não está completa, no fundo ela parece um queijo suíço, né? E depois no final se descobre que os nômades já estão lá dentro da capital, faz muito tempo. Eles estão ali acampados diante do Palácio Imperial,
E o prisioneiro é o próprio imperador, que tem medo de sair para a rua, porque na praça estão lá os nômades. Então você vê que é um puta mega projeto paranoico, não sei o quê. E no fundo está tudo já desfeito. Quer dizer, o Kafka mostrou como tudo funciona e não funciona ao mesmo tempo. Então, tem aí uma descrição que ela mesma já é uma saída. Por quê? Quando a gente se defronta com um poder que a gente considera absoluto, a gente considera ele absoluto, mas ele faz água por todos os lados. Então, de algum jeito, já é uma espécie, é a saída que o Kafka encontrou. Inventou, né? Inventou. E quantas coisas, mesmo no processo, em outros... Por exemplo, lá, o cara que é oprimido pela família, no trabalho, de repente ele acha a saída dele é virar uma barata. E aí ninguém mais vai encher o saco dele. Aí todo mundo fica, e agora, né? Ele virou uma barata. Estou simplificando, mas foi uma saída, um devir animal que é uma saída, onde ele escapa do pai, da mãe, do patrão, etc. Vai? Quando você falou isso da liberdade como busca de saídas, eu lembrei que a Luciane Ramos, que é uma bailarina antropóloga que também participou do projeto, ela contou pra gente não lembro se era alguma referência, mas descreveu o que para ela, como ela entende também esse lugar da subjetividade e da emancipação do povo negro, assim, na história da humanidade. Não sei nem se é emancipação, empoderamento, o que ela usou, assim, mas eu lembro muito dela descrever que como se essa subjetividade aprendeu a existir nas brechas, assim, né, nas curvas, isso está no corpo e que isso não tem nada a ver com um não lugar, assim, enfim, que é um lugar de sufocamento e que a emancipação se dá por andar por essas brechas, assim. É muito bom isso, porque de fato são esses desvios, a saída, às vezes não é pelo portão central, né? Exatamente pelas brechas que vai se criando, então tem uma coisa da ordem do desvio, da deriva, né? E não do confronto, do embate frontal, onde às vezes você de fato, para enfrentar o inimigo, você tem que virar parecido com ele. Tem um exército lá, vou montar um exército. Milico, então tem um milico desse lado que vai combater. Aí quando você vai combater, você já virou igual ao outro, para que combater? Já pode, né? Já se entrega e pronto. Então, como evitar nesse embate espelhar o inimigo? E essa coisa do desvio é perfeito, porque é por ali que você inventa jeitos de ser que não tem nada a ver com o inimigo, mas você até pode roubar do inimigo coisas, né? E levá-las para outro lugar, que tem a ver com essa espécie de... é uma estratégia mais do molecular, do minoritário, Quando a gente pensa na atuação dos pichadores, que passam por um processo de ressignificação do espaço pelo qual eles circulam, né? Eles remontam um mapa, eles remontam uma fotografia. Eu posso pensar em devires também? De alguma forma? Os pichadores, onde que você veria o devir? Não, eu estou te perguntando onde que... Na prática dos pichadores, você diz? Essa questão da brecha, né? Porque eles estão ali construindo uma brecha mesmo.
Sim. expressar e para existir, não só para se expressar, mas para existir mesmo. Tá. Então, que assim, são coisas diferentes, né? Por exemplo, um devir pode ser uma saída, né? Mas nem toda saída é um devir, né? Então, por exemplo, eu diria aos pichadores que marcam a cidade, que inscrevem nela um certo modo e uma certa estética e acham, de fato, e através disso produzem uma espécie de território, não só um território reconhecível, mas também um território de existência, de pertencimento, de marcar tudo isso. Eu não chamaria isso de devir, mas é uma resistência, sem dúvida, a partir de que o devir a gente tem que manter uma certa especificidade, senão ele se perde, senão tudo é devir, né? Nem tudo é devir, nem toda resistência é via devir, nem toda brecha é via devir. Agora, pode ser que por isso que como eu não conheço bem assim, eu não consigo fazer a ponte, por isso que eu te perguntei. Eu poderia localizar um contexto e achar um devir específico dentro disso. Não, mas... Pode, talvez. Sim. Eu acredito que o pichador ele usa a tag como forma de registro que ele escritura ali, além de fazer contra, você usar forma transgressora talvez. Sim, isso. Aí eu acho que o devir vem como marcar território mesmo, não tem... Então, mas aí não sei se marcar território não necessariamente é um devir. É um devir artístico, só que é um devir muito mais primário, porque você usa só uma lata de tinta, você não tem espaço de galeria. Pode ser um devir, pode ser. Mas não que o pichador se veja como artista também, eu acho que é uma coisa muito mais marginal mesmo. Sempre. Então, há várias práticas de contestação, resistência, interferência, mas não dá, nem todas são devidas, senão a gente escapa o conceito. O conceito vira qualquer coisa. Eu poderia fazer um comentário também sobre as brechas, Ah, a emancipação pelas brechas. Eu acredito muito na relevância dos artistas que atuam no meio underground e eu acredito nisso como o underground, chamando como alternativo também, ou como ele pode ser chamado como criativo. Eu acredito que a emancipação pode acontecer pela criação também, falando de brecha. certo? Então eu acredito no alternativo como criativo. Daí que buscar ressignificar as coisas na cidade. Que consequentemente afeta também a cultura e a parte política. Faz sentido, sim. A emancipação pelas brechas. Está respondendo para você. Né? Eu ia... Ótimo. Quanto tempo temos, já que eu estou perdido no tempo e no espaço? Quanto? 10 minutos. Tá. O que mais? Quem não falou nada ainda? Eu não pergunto também, mas naquela aula que você relatou as histórias do Enzo, assim, né? Sei. Você falou muito sobre a singularidade, né? A singularidade dos atores, e aí eu fiquei fazendo um contraponto da outra aula que você falou dessa produção intensiva de eus, né? Que a nossa cultura, a nossa sociedade produz em massa eus, né? Eu. E aí eu fiquei pensando nessa fronteira, assim, também entre o eu, essa coisa meio encapsulada, e a singularidade, assim, né? E como isso acontece, né? Fiquei meio nesse... Não, mas é ótima essa pergunta, porque de fato não é a mesma coisa, né? Justamente toda a ideia é contrastar. Uma coisa é um eu que segue uma espécie de modelo,
e que é reproduzido em massa como uma forma, e a singularidade, que ela extrapola em muito o eu, seja para fora, seja para o lado, seja... É que no discurso, assim, inclusive publicitário e tal, né? É como se falasse você único, né? E os seus seja diferente. Exato. Como é que o discurso é o mesmo, né? Para falar de coisas... Não é uma indignação, é óbvio, eu sei que as pessoas assim, mas assim, me impressiona como que se faz uma curva muito rápida para exatamente o oposto, assim. Exato. E chega no mesmo lugar, assim. E aí, como lidar com isso, assim? Há uma reapropriação disso que escapa, né? E se recupera, se resgata isso para poder vender mais, tá? Porque num certo momento ser diferente era interessante, mas então sejamos todos diferentes, aí já seremos todos iguais de novo. Eu também sempre fiz, a Renner tem um slogan que é assim, né? Você tem o seu estilo, a Renner tem todos. Você não pode ir lá comprar, sabe? Porque vai ter o teu. Esses dias, chama N-1, né? Meu namorado está trabalhando no centro cultural e a terceirizadora dos educadores chama N+1. Isso é bobagem. Esse discurso está muito presente na questão da velhice hoje, né? A produção, assim, o velho está tomando, né, um molde, como ser o velho, e tentando nessa, assim, ser diferente, mas está produzindo um modelo de velhice. A melhor idade. É incrível, né? Uma valorização absurda, que é bem contraditório com essa que está falando. A captura, né? Eu acho que é uma captura de mecanismos de existência que é muito facilmente capturada, que é um pouco essa discussão que rola no movimento negro sobre a geração tombamento, assim, que é essa geração que se chama geração tombamento, que é essa estética afrofuturista, afro-resistência, que por um momento é capturada de uma forma que é esvaziado todo o conteúdo político e vira só uma estética. Eu acho que rola no feminismo, rola no movimento, rola nos movimentos, assim. Tipo, essa captura de algo que por um momento transgressou para depois virar só mais um mecanismo de venda e produção de subjetividades em massa. Acho que eu estava pensando no dever aqui, o dever não precisa ser uma contestação, ele pode... Como é? Desculpa. Não, essa captura, ela não pode ser vista como dever, porque se o dever é uma busca de uma saída, uma alternativa, tornar-se uma contestação, como é que chama então quando acontece um mecanismo parecido, só que para uma apropriação e aí desarticula? Ele falou um termo que é correto, captura. Então, e a captura não é um dever? Não, modo algum. Captura ao contrário, é agarrar, tentar uma tentativa de domesticação, de controle, de capturar a energia que está escapando, de normalização, né? Captura O dever é energia que escapa. Ou a vontade. O dever tem algo a ver com escape, obviamente, com uma escape, desvio, desmanchamento de uma identidade, né? Os devires, eles desmancham
princípio, uma identidade dominante. Então, digamos, o devir para o Deleuze tem um índice positivo nesse sentido, né? E agora, às vezes é usado ao contrário, mas isso é próprio do pensamento, assim, você lança uma, né, como a publicidade também, ou mesmo na questão da negritude, como estava dizendo, né? Então, aí tem uma certa luta dos negros, aí é preciso reconhecer isso, inclusive para poder vender mais, né? Então a indústria ou a publicidade incorpora, e aquilo que era uma luta mais dissidente acaba virando mais inclusiva, e aí tem uma certa ambiguidade, se aquilo é um reconhecimento ou é uma exploração ampliada. E essas ambiguidades, o tempo todo nós estamos às voltas com elas, porque as palavras, elas vão mudando, porque o sentido de alguma coisa é dado muito por quem se apropria daquela coisa. Então, mesmo, sei lá, rizoma. Rizoma é um conceito do Deleuze-Guattari, bacana, sobre redes, não sei o quê. Aí, de repente, o capitalismo virou rizomático. E aí? Faz o quê? Mas não, o capitalismo não é rizoma. Não, ele é. Mas será que o rizoma, tal como o Deleuze trabalhou, tinha esse sentido, ou daria para contrapor uma certa lógica rizomática a essa apropriação que o capitalismo faz desse funcionamento em rede? Então, nunca nada está resolvido, hein? Esse que é o negócio. Você tem que o tempo todo ficar cartografando as forças. Não basta dizer, eu sou devir, eu sou rizoma, e aí eu estou livre de tudo. Imagina. Só de dizer eu sou isso, já talvez eu sou, né, já não tem aí uma... Então, por isso que o desafio sempre incessante, porque não tem o grande domingo da história, em que você descansa e está tudo resolvido, porque é o paraíso. Não, tem que o tempo todo estar cartografando onde é que a gente está, o que está acontecendo, as forças que estão em luta, que apropriações de sentido houve. Então, tem uma espécie de tensão que não se resolve, né? Mas, através de todo tipo de estratégias, de saídas que se inventa, de iniciativas artísticas ou políticas ou subjetivas ou tal, a gente vai inventando territórios, quer dizer, a gente vai construindo, não é só assim fugir, porque a gente constrói também, né? Não é só contestar, a gente constrói territórios de existência que potencializam muitas coisas. Então, não dá só para ficar na postura do escape, né? E sim, se escapa, mas no escape se constitui alguma coisa. E como é que essa coisa que se constitui dá para dar suporte para isso e poder intensificar isso que se construiu com forças diversas e favorecer modalidades de existência onde caibam devires, caibam escapes, caibam morrer, caibam viver também, inclusive. Certo? Nos vemos daqui 2 semanas e depois no dia 6. Certo?